Senhor, melhor do que a vida é o teu amor, porque o teu amor nos garante vida eterna. O teu amor nos garante vida abundante. O teu amor nos garante acesso ao Pai. O teu amor nos dá a graça de participarmos deste projeto que é teu, desta igreja que é tua e para a glória do teu nome. Eu te peço que nesta noite o que vai ser dito seja também para a glória do teu nome e para o bem do teu povo. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, queridos. Eu andava por aqui há 70 anos atrás. Nós tínhamos vindo do Ceará, fugidos da seca, fomos morar na casa da minha avó, lá em Afogados, e a gente vinha para a praia aqui em Piedade. E às vezes a gente se aventurava de bicicleta até um pouco para as bandas de cá. Raramente a gente ia até ali, Barra de Jangada, e voltava. E agora, vindo e passando e vendo esses prédios e todo esse desenvolvimento, eu entro aqui e me encanto ainda mais com o que tem aqui. Porque aqueles prédios todos estão condenados. Eles vão passar. Tudo que está construído, por mais pomposo que seja, um dia vai passar. Haverá um novo céu e uma nova terra. Mas isso aqui, uma igreja, isso é para toda a eternidade. Eternidade não são 1000 anos. Eternidade não é 1 milhão de anos. Eternidade não é muito tempo. Eternidade é algo sem fim, para o qual falar em tempo perde completamente o sentido. Isto é o reino de Deus. Quando Jesus conta aquela série de parábolas, no capítulo 18 de Mateus, as parábolas do reino, e ele começa com a parábola do semeador, depois com a parábola do joio e do trigo, depois com a parábola da pérola preciosa, a parábola do tesouro escondido no campo, a parábola do grão de mostarda e vai até a parábola da grande rede. Ele está descrevendo em como o reino de Deus se estabelece, cresce, prospera e é consumado aqui na terra. Ele está falando de vocês. Está falando da igreja de Jesus Cristo. Vocês estão inseridos naquela parábola. Vocês fazem parte do plano eterno de Deus. Eu achei maravilhoso de ver que é uma igreja de pessoas jovens. Pessoas jovens. Sim, porque tem gente que tem uma ideia errada de que a história sagrada é uma história de velhos. Não, não é, queridos. É uma história de jovens que envelheceram a serviço do nome de Deus. José era jovem quando começou a fazer história. Davi era jovem. Daniel era jovem. Os amigos dele, Azarias, Ananias e Misael, porque este era o nome deles. Sadraque, Mesaque e Abednego foram apelidos colocados nele pelo Império Babilônico. Mas o nome deles
eram nomes ligados a Deus. Eles eram jovens e bonitos. O texto diz que Nabucodonosor ordenara que fossem escolhidos jovens, bonitos e doutos para serem levados para a corte babilônica. E foi no auge da sua juventude que estas pessoas escolheram não se contaminarem com as iguarias do rei. Eles até tinham a desculpa de dizer: fomos tirados da nossa terra, Deus não apareceu para impedir. Eles tinham a desculpa para dizer: é ordem do rei, nós somos cativos, temos que obedecer. Mas eles escolheram ser santos. Ser jovem é um privilégio. O homem mais sábio que houve sobre a terra, Salomão, sem contar Jesus, obviamente, escreve no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, a partir do verso 9: alegra-te, jovem, na tua mocidade, recreie-se o teu coração nos dias da tua juventude, anda pelos caminhos que agradam o teu coração e satisfazem os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. E ele diz: alegre-se na juventude, porque ela vai passar. É como a primavera da vida. Portanto, vocês jovens aqui, saibam que vocês têm um privilégio muito grande de terem sido inseridos na obra de Deus, ainda na sua juventude. Sabe Deus o que Ele planejou para vocês. Vocês não têm nem ideia de onde essa obra vai parar. Senhor Deus, eu te louvo por cada pessoa que Tu escolheste para fazer parte deste projeto. Cada pessoa que o Senhor ainda vai trazer para fazer parte deste projeto. Traz, Senhor Deus, todos aqueles que Tu já escolheste. Enche-os do Teu Espírito Santo. Faze-os entender o privilégio de serem Teus cooperadores numa obra que durará uma eternidade. Protege-os dos maus conselheiros. Protege-os das armadilhas do inimigo das nossas almas. Protege suas famílias. Salva seus queridos. Em nome de Jesus, amém. Queridos, estamos no dia 1º de fevereiro. Janeiro já foi. Portanto, já se passaram 31 dias, desde o dia 31 de dezembro, quando muitas pessoas se vestiram de branco, muitas pessoas colocaram semente de romã no bolso, chuparam 7 uvas, pularam 7 ondas, comeram lentilhas e esconderam dinheiro no sapato, na esperança de que com estas simpatias o ano fosse melhor. Deixa eu logo falar sobre esse lance de simpatia. Simpatia é só um nome leve para agouro. Na verdade, isso que a gente chama simpatia é agouro. Alguns de nós
fazem algumas destas simpatias em nome de tradição, mas isto é agouro. E o capítulo 18 de Deuteronômio é extremamente duro contra agouro. É proibido pela lei de Deus. É considerado abominável a Deus. Portanto, no próximo 31 de dezembro, pode até vestir branco, mas pelo menos bote uma meia quadriculada. Vai ficar parecendo Agostinho Carrara. Chupem o cacho todo de uva. Tire arrumando o bolso e plante no quintal. Vai ser melhor. Pule muitas ondas. E o dinheiro, em vez de botar no sapato, faça um pix aqui para a igreja. Não, pastor? Dinheiro no sapato vai pegar chulé. Queridos, sem brincadeira, às vezes a gente faz coisas pensando que são coisas inócuas, mas às vezes está textualmente proibido pela palavra de Deus. Mas o fato é que estas coisas já deu para descobrir que não funcionaram. Os relatos nos dizem que no mês de janeiro, no Brasil, bateram-se todos os recordes de feminicídio. Feminicídio. Eu lembro quando nós estávamos para receber o ano 2000, 31 de dezembro de 1999. Nós íamos receber um ano novo. Nós íamos receber um século novo. Nós íamos receber, pasmem, um milênio novo. Ninguém que estava neste planeta vivo tinha testemunhado isto antes. Era um milênio novo, século novo, ano novo. Os preparativos foram os maiores que eu já vi em mês de dezembro. As campanhas publicitárias todas enchiam de esperança as pessoas de que o mundo seria, de uma vez por todas, melhor. De lá para cá, as torres gêmeas foram derrubadas e morreram quase 3.000 pessoas. De lá para cá, o metrô de Madrid foi explodido. Atentados em Paris mataram dezenas de milhares de pessoas. Atentado no metrô de Londres mataram outros milhares de pessoas. De lá para cá, estourou a guerra do Iraque, onde morreram 500 mil de pessoas. De lá para cá, estourou a guerra do Afeganistão, onde morreram, os números são discordantes, entre 300 e 500 mil pessoas. De lá para cá, explodiram inúmeros conflitos na África, com a morte de alguns milhões de pessoas. De lá para cá, no Brasil, morreram perto de 6 milhões de pessoas de homicídio, e é porque não teve guerra aqui. O mundo não se tornou nem um pouco melhor. O mundo se tornou mais tecnológico, os carros se tornaram mais velozes e mais confortáveis,
as moradias se tornaram mais pomposas, as roupas se tornaram mais curtas, mas o mundo não se tornou melhor, porque o mundo não melhora com a troca do calendário. A igreja não se tornou melhor. A respeito disso, eu lembro de um evento que aconteceu lá em Fortaleza. Era uma feira de livros evangélicos, de editoras evangélicas e de material para ser usado nas igrejas. E o coordenador daquela feira me convidou para ir dar uma palavra com outros palestrantes. Só fui onde ele errou. E os palestrantes que me antecederam começaram com aquelas estatísticas de que há 40 anos atrás nós éramos apenas 20% dos brasileiros e que agora nós já éramos 41%, e as estatísticas apontavam que no ano 2035 nós seremos mais de 50% dos brasileiros. E que o Brasil vai ser de Jesus. E foi muito aleluia. E eu tive vontade de ir-me embora. Deveria ter ido. Quando chegou a minha vez, não teve outro jeito. Eu tive que dizer: eu estou apavorado que chegue o ano 2035. Porque ao longo destes quase 30 anos, 40 anos, o Brasil não se tornou melhor. Nós saímos de 15% para 41%. E o Brasil não se tornou melhor. A prostituição aumentou, a droga aumentou, a criminalidade aumentou, a corrupção explodiu. E eu estou morrendo de medo que chegue 2035 e a gente seja maioria. Porque do jeito que as coisas estão andando, o Brasil não vai ser de Jesus. Queridos, é impressionante como as pessoas acham que o mundo pode melhorar sem que as pessoas melhorem. Esse mundo só será melhor se as pessoas melhorarem. O mundo não está como está por causa da natureza. O mundo não está como está por causa dos animais. O mundo está como está por causa do homem. É o homem que destrói o planeta. É o homem criado à imagem e semelhança de Deus que se tornou na força mais destrutiva da terra. É o homem que estupra. É o homem que mata. É o homem que agride. É o homem que engana. É o homem que trai. E se o homem não muda, o mundo não muda. É verdade, a cada 31 de dezembro, não são apenas simpatias, há muitas pessoas sinceras que fazem o propósito de serem melhores pessoas. Há muita gente sincera que faz o propósito de ser melhor marido, melhor esposa, melhor filho, melhor pai, melhor mãe, melhor amigo, melhor crente. Há muito crente que faz o propósito de ler mais a Bíblia, faz o propósito de orar mais, e vem ano e vai ano, e vem ano e vai ano, e vem ano e vai ano, e isso não acontece.
Talvez a explicação para isto esteja aqui. Jeremias capítulo 13, verso 23. Jeremias capítulo 13, verso 23, Deus está falando para o povo dele. Ele não está falando para os gentios, ele não está falando para os assírios, os babilônicos, os egípcios, ele está falando para Israel. E ele diz assim: pode acaso o etíope mudar a cor da sua pele, ou o leopardo mudar as suas manchas? Vou repetir. Pode o etíope mudar a cor da sua pele? O etíope é preto, preto retinto. Pode o etíope mudar a cor da sua pele, deixar de ser preto? Pode o leopardo mudar as suas manchas e trocar aquelas manchas redondas por listra? Essa é uma pergunta retórica, queridos, daquelas que só admite uma resposta. Não, não pode. O etíope não pode mudar a cor da sua pele. O leopardo não pode mudar as suas manchas. Deus disse: pois é, se ele pudesse, vocês poderiam fazer o bem estando acostumados a fazer o mal. É uma questão de natureza, é uma questão intrínseca a estas pessoas, a estes animais. Isso não consegue ser mudado. Mas eu não vim aqui trazer para vocês uma sentença de desgraça, muito pelo contrário, eu vim anunciar a vocês o evangelho da graça. E o evangelho da graça também está escrito aqui. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, a partir do verso 24, ele diz assim: tomar-vos-ei dentre as nações. E agora Deus está falando para um povo que já estava no cativeiro. Um povo que já estava no cativeiro. Ele diz: tomar-vos-ei de entre as nações, vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Eu vou aspergir água purificadora sobre vocês, e vocês serão purificados de todas as iniquidades e de toda a idolatria. Dar-vos-ei um coração de carne, arrancarei o coração de pedra. Porei em vós o meu espírito, e vocês passarão a andar nos meus estatutos, nos meus mandamentos, conforme a minha palavra. O etíope não pode, o leopardo não pode, Israel não pode, eu não posso, você não pode, mas Deus pode. Deus pode mudar a nossa natureza. Deus pode mudar a nossa natureza. Deus pode mudar a nossa inclinação. Deus pode mudar a nossa mente. Deus pode mudar os nossos desejos. Deus pode mudar
as nossas paixões. Deus pode mudar a nossa história. Foi isso que Jesus Cristo disse a Nicodemos. Quando Nicodemos chega com aquele papo de bebo para delegado, tentando bajular Jesus Cristo. Oh, Rabi, bem sei que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não estiver com ele. É mentira. Jesus Cristo não era unanimidade. Jesus Cristo estava no início do ministério dele. A maioria das pessoas achava que ele era um maluco ou um herege que vinha das bandas da Galileia, dizendo ser o Messias. Todo mundo achava que era um doido, porque ele andava com uma roupa de algodão barata, com uma chinela de couro, na companhia de um bocado de João Ninguém, uns pescadores, se deixava tocar por prostituta, sentava na mesa com publicanos. Como é que isso podia ser o Messias que se esperava viria da linhagem de Davi para ocupar o trono de Davi, para varrer o poder de Roma? O Messias, o rei Messias. Todos imaginavam que entraria em Jerusalém de forma triunfal, montado num cavalo branco, à frente de um exército invencível. E esse Jesus andava a pé, só não andou a pé quando andou num jumento emprestado. Esse Jesus, como ele mesmo dizia, não tinha nem onde reclinar a cabeça. Dormia no Monte das Oliveiras, se arranchava no Monte das Oliveiras. Era um atentado aquele homem dizer que era o Messias, e agora vem Nicodemos com esse papo, bem sei que és mestre vindo da parte de Deus. Ele não achava isso coisa nenhuma. Mas Jesus cortou o barato dele logo de entrada. Aliás, nunca deu certo esse lance com Jesus. Quando o pessoal vinha arrodeando, ele entrava de sola. Ele disse: olha, em verdade te digo que se você não nascer de novo, não vai ver o reino dos céus. Aí Nicodemos sentiu o peso e disse: nascer de novo? Pode, porventura, alguém entrar no ventre da mãe e tornar a nascer? Jesus disse: você não entendeu nada. Isso aí é reencarnação. Nascer de novo, desse jeito que você está dizendo, é nascer da carne. E quem nascer da carne está condenado. Tem que nascer do Espírito, tem que nascer da água e do Espírito. Jesus está falando de outro tipo de nascimento. Pedro vai falar disso na sua carta e dizer que nós fomos regenerados. Regenerados quer dizer gerados de novo. Aí não é só gerado de novo, é gerado de novo de um jeito diferente. Ele diz: nós somos regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, para uma vida santa. É isso que Jesus quer falar quando ele fala a respeito de novo nascimento. É isso a que Paulo se refere quando ele diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele diz assim:
Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. É esse novo nascimento, é esta regeneração que Ezequiel descreve lá atrás, citando Deus, e diz: eu aspergirei em vocês água da purificação, vocês serão purificados dos pecados que vocês não conseguem deixar de pecar. Vocês serão purificados desses pecados. Vocês serão purificados da idolatria. Eu vou colocar um coração diferente em vocês. E este coração diferente será capaz de me amar. E eu vou colocar um espírito diferente em vocês. E aí, quando eu colocar o espírito meu em vocês, aí vocês vão se parecer comigo. Aí vocês vão andar nos meus caminhos. Aí o que vocês não podiam fazer, eu vou fazer. Primeira coisa, o mundo não melhora se o homem não melhorar. Segunda coisa, o homem não melhora sozinho, nem fazendo simpatia, nem agouro. Deus melhora o homem. Melhorar é a palavra errada. Deus transforma o homem. Não é melhora. Não é um jeitinho, uma maquiagem. Deus faz outro homem. É outra criatura. É outra natureza. É outra pessoa. Aí sim. Aí os bons propósitos de ser melhor marido, melhor esposa, melhor filho, melhor pai, melhor mãe, melhor amigo, melhor crente, melhor servo de Deus, aí vai prosperar. Como é que ele faz isso? Mágica? Não. Ele diz: eu vou usar duas coisas: o Espírito Santo e a minha palavra. O Espírito Santo e a minha palavra. Já lá antigamente, o autor do Salmo 119 diz assim: de que maneira podem estes jovens que estão aqui guardarem puro o seu coração? De que maneira esses meninos que estão submetidos à pressão dos amigos, estão submetidos à pressão da internet, de que maneira esses meninos podem dizer não à imoralidade? De que maneira esses meninos podem dizer não às drogas? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Um dia me chamaram para fazer uma palestra num colégio. Era mês de maio, mês do lar. E coincidiu que eu estava lendo as cartas de Paulo. E eu tinha acabado de ler a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, quando ele diz a Timóteo assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, sabendo de quem tens aprendido. Permanece no que você aprendeu, sabendo de quem você aprendeu. Quem dá autoridade ao ensino é quem ensina. Ele disse: desde a infância sabes as sagradas letras que podem te tornar sábio para a salvação.
desde a infância sabes as sagradas letras que podem te tornar sábio para a salvação. Porque a Escritura é inspirada por Deus e apta para ensinar, exortar, redarguir, corrigir e instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo havia deixado Timóteo numa sinuca de bico, tomando conta de uma igreja complicada, a igreja de Éfeso, vizinho do templo de Diana, onde tinha um bocado de sacerdotisa que ao mesmo tempo eram prostitutas, e Timóteo ficou tomando conta desta igreja. Timóteo era um jovem, Timóteo era macho, tinha testosterona saindo por tudo que era de poro. E ele diz, isso aqui é capaz de fazer você se segurar diante das vizinhas que tem aí. Eu lembro quando a gente teve que vir embora de Campina Grande estudar aqui, nos anos 60. Naquele tempo, querido, não tinha celular, não tinha negócio de telefonar para casa, não existia isso. Se você quisesse fazer um telefonema interurbano, você tinha que ir na Embratel, agendar uma data, a moça ia ligar lá para casa, combinar com mamãe ou com papai, um dia para eles atenderem o telefone, aí ela me avisava, aí eu ia para lá, e aí eu não tinha o dinheiro para pagar, aí eu voltava para casa. Então ninguém falava com ninguém, vir para aqui não era ir para outro país, era ir para outro planeta. E papai e mamãe caíram no choro, desesperados, entraram em pânico. Aí o pastor Ageu disse, oxe, Filadélfia, Wanda, que doidice é essa? Eu sei o que vocês fizeram com esses meninos, eu sei como vocês criaram eles. Vocês fizeram a parte de vocês, daqui para frente eles são responsabilidade de Deus. E nós viemos morar aqui. Nós viemos morar. Dinheiro pouco, fomos morar numa república de estudantes, num prédio que só tinha estudante e prostituta, porque ele não tinha o Habits, era mais barato. E o apartamento era grande, aí cabiam nós 6, nós éramos 6 estudantes, tinha gente do Piauí, tinha do Ceará, tinha a gente da Paraíba. O apartamento vizinho ao nosso tinha 3 prostitutas. Não eram suspeitas, eram profissionais, de carteirinha. De tarde os meninos saíam para a faculdade, eu ainda ia fazer vestibular, eu ficava estudando em casa. Eu tinha 16 anos. Macho, raiz, nascido no Ceará, criado na Paraíba. Queridos, um dia aquelas criaturas brigaram. Uma correu nua no corredor, gritando. Meu coração se encheu de misericórdia. E eu tive uma vontade de acolher aquela desvalida. Quando eu botei a mão no trinco, um versículo, daqueles que papai obrigava a gente a decorar. Prepara para te encontrares com o teu Deus. Aí eu, tirei a mão do trinco. Ela gritou de novo, eu botei a mão no trinco de novo. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Aí eu, tirei de novo. Eu digo, desse jeito não tem inspiração que resista. A porta ficou trancada. Quando me chamaram para ir fazer a palestra nesse colégio, eu digo, eu vou dizer isso aqui. Eu vou dizer isso aqui. Sagradas letras que podem tornar alguém sábio para a salvação.
isso aqui funciona. Isso aqui segura um macho. Isso aqui segura uma menina que queira viver de forma santa. Isso aqui segura um empresário que queira viver de forma honesta. Isso aqui segura qualquer um. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso não é um conto da carochinha. Deus vela pela palavra dele para cumprir. Ele diz que essa palavra torna as pessoas sábias para a salvação. Eu digo, pois é isso que eu vou dizer. Quando eu cheguei naquele colégio, o auditório era maior do que esse e estava lotado. Para meu terror de criança do maternal. Quando eu olhei para aquelas crianças sentadas nas cadeiras, sem os pés nem encostar no chão, eu disse, me lasquei. O que é que eu vou fazer com o meu Timóteo? Eu digo, mas foi Timóteo que eu preparei, vai ser Timóteo, vou arriscar. Aí eu disse, tinha 3 casais lá atrás, eu imaginei que pelo menos um deles respondesse. Eu disse, alguém aqui já ouviu falar de Timóteo? Uma galeguinha que estava assim na frente, pulou da cadeira e fez, Timóteo da Lemberte, é o marido de Letícia, que é sobrinha de Tieta. Tinha uma novela na Globo chamada Tieta do Agreste. E tinha um personagem de Paulo Betti que se chamava Timóteo da Lemberte. Quando essa menina disse aquilo, eu digo, meu Deus do céu. Procurei um buraco para me enterrar. Quando eu estava me enterrando, o Espírito Santo disse, ei, doido, sai. É isso mesmo. É por aí que você vai. Aí eu cheguei e disse, alguém aqui já ouviu falar em He-Man? Um garoto disse, He-Man é o príncipe Adams, depois que passa pela caverna de Grayskull. E eles sabiam tudo, quem era He-Man, quem era She-Ra, Gato Guerreiro, Esqueleto, tudo. Eu disse, alguém aqui já ouviu falar em Gideão, Jefté, Baraque, Débora? O silêncio era exatamente esse. E era um colégio evangélico. E me ocorreu que aquela menina, que sabia tudo de Timóteo da Lemberte, mas nada de Timóteo da Bíblia, um dia ia ter 14 anos. E o namorado ia desafiá-la a demonstrar a sinceridade do amor dela no banheiro do colégio. Se nessa hora ela recebesse uma carta de Paulo, lá do céu, dizendo, minha filha, se você tiver que decidir se transa ou não transa, decida com base nas sagradas letras que você aprendeu de seu pai e de sua mãe. Seria seguro? Aquele menino que sabia tudo de He-Man, Gato Guerreiro, Esqueleto, She-Ra, um dia ia ter 15 anos e os amigos dele iam desafiar ele a mostrar que ele era macho, cabeça feita, dando um tapa num baseado. E ele recebesse uma carta de Paulo, dizendo, meu filho, se você tiver que decidir se cheira ou não cheira, se fica ou se sai, faça isso com base nas sagradas letras que você aprendeu de seu pai e de sua mãe. Seria seguro? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não pense que seu filho, sua filha, seu neto ou sua neta moram em outro planeta. Eles moram aqui na Terra. E aqui na Terra, a adolescente recebe cantada para transar. Aqui na Terra, a adolescente recebe cantada para fumar maconha, ou para cheirar cocaína, ou para fazer outra coisa desmantelada. E sabe quantas vezes vai pegar o telefone e ligar para você? Nenhuma.
vai decidir com o que já ouviu do seu pai e da sua mãe. Será seguro? Eu sei que era muito fácil para papai e mamãe. Todos os dias tinha culto lá em casa, todos os dias. Papai obrigava a gente a decorar versículos da Bíblia, às vezes decorar salmos inteiros. Nós éramos obrigados a decorar catecismo. Preste atenção à palavra obrigado. Nós éramos obrigados. Nós éramos obrigados a ir para a igreja, para a escola dominical, domingo de manhã. Os caras batiam lá em casa para pedir a minha bola nova que eu ganhei no sábado emprestada. Eu não queria dar. Papai dizia, empreste. Eu emprestava, saía dentro do carro, para a igreja, olhando pela janela, os cabas jogando com minha bola drible nova. Valeu a pena. Se você perguntar, deu tudo certo sempre? Deu não. Eu tive um irmão que resolveu ser comunista na faculdade. Tive outro que resolveu ser devasso. Está tudo de volta, bem pianinho, na igreja, plantando igreja, pastoreando igreja, professor de escola dominical, porque existe uma promessa. Está vendo esses meninos que estavam aqui? Tem uma promessa de Deus. Ele diz, como a palmeira florescerá o justo, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Na velhice darão ainda frutos, e serão cheios de vigor e seiva, para anunciar a justiça do Senhor. O que interessa é onde foi plantado. Não interessa para onde ele vai quando o vento der. Quando o vento der, que ele crescer mais, o vento der, ele vai dar um balanço, vai lá fora, mas quando terminar o balanço, ele termina aqui dentro, porque ele está plantado aqui dentro, onde seus filhos, seus netos estão sendo plantados. Deus promete dar um coração novo, um espírito novo, e usar a palavra dele para transformar a vida das pessoas que nós amamos. Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. Cabe todas as pessoas que você ama. Vai deixar alguém de fora? Pense nisso.